Meu diretor mandou começar. Boa noite a todos os presentes aqui na nossa casa Celuz, nossa casa de Jesus. Sejam bem-vindos, recebam o coração do Mestre que nos acolhe a todos. E também bem-vindos aos nossos internautas que também se sintam acolhidos por esse coração maravilhoso desse Mestre amoroso que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos começar a palestra pública da noite de hoje, mas antes, lembrando que nós temos ao final do passe, né, depois do passe, que é depois da palestra, nós temos a água fluidificada ali, quem quiser pode tomar. E também temos um caderninho que quem quiser pode deixar seu celular, que a gente inclui a pessoa no grupo de palestras, e nesse grupo do WhatsApp, nós publicamos semanalmente os temas de cada palestra da semana e mensalmente os temas consolidados do mês. Então, quem quiser, só deixar seu telefone lá que a gente inclui no grupo, tá certo? Então, vamos começar. Neste mês de fevereiro, o nosso tema é a reencarnação, né? E hoje a nossa irmã Ninon vai tratar da justiça da reencarnação. Vamos fazer a nossa mensagem inicial. A mensagem ela tem o objetivo de nos colocar em sintonia com a espiritualidade, para fazermos a prece e toda esse arranjo espiritual que aqui está posto pelos espíritos superiores possam frutificar em nós, porque nós vamos entrar em sintonia com eles. Então, vamos começar a deixar as preocupações da semana para lá, vamos agora pensar aqui na nossa realidade do espírito imortal e vamos nos conectar com essa espiritualidade que já está aqui presente e só quer o nosso concordo, o nosso aceite, para que eles possam trabalhar em todo o nosso perispírito. Vamos lá, amigos. Vamos ler a mensagem. Essa mensagem, Justiça da Reencarnação, ela está no capítulo, na parte 2, no capítulo 4, de O Livro dos Espíritos, questão 171. Allan Kardec nos lembra: todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes oferece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corpórea. Mas em sua justiça, Ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Deus não agiria com equidade, nem de acordo com sua bondade, se castigasse para sempre os que encontram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte de todos os homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, que admite para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus. A única que explica o futuro e firma as nossas esperanças, pois oferece os meios de resgatar os erros mediante novas provações. A razão a indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, não espera achar-se por toda a eternidade em igualdade com os que agiram melhor do que ele. A ideia de que não está deserdado para sempre do supremo bem e poderá conquistá-lo mediante esforços, o sustenta e reanima a coragem. Quem é que, no final de sua carreira, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência de que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia não fica perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Vamos orar.
Deus, Pai de bondade e de justiça, aqui estamos, Senhor, para falar da Tua lei perfeita, boa e sábia, a lei da reencarnação. Que na noite de hoje, Senhor, possamos refletir sobre esse ponto importantíssimo de nossa vida imortal. E que as reflexões da noite possam, Senhor, mudar em nós a vontade de tornarmos melhores a cada dia. Que as reflexões possam ressoar em nosso íntimo agora e a partir de hoje. E nós possamos, a partir dessa perspectiva, de que és um Pai amoroso, que não deserda nenhum filho, que nós possamos, enfim, Senhor, te entender, o teu grande coração, a tua grande misericórdia a nosso favor, e te adorar para sempre, sendo sempre melhores do que fomos no dia anterior. É com essa intenção, Pai, que nós te rogamos permissão para iniciarmos a palestra pública da noite de hoje, na tua doce e santa paz. Que assim seja. Márcio, usar isso aqui, né? Preciso falar no microfone? Para falar nesse microfone aqui. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos. Também as boas-vindas aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais. O nosso tema de reflexão da noite de hoje é a finalidade da reencarnação. Então, nós fizemos uma pergunta. Afinal de contas, qual a finalidade da nossa reencarnação? Por que nós estamos aqui? E a doutrina espírita, ela nos oferece várias respostas a muitos questionamentos existenciais, para que a gente possa valorizar a nossa vida e fazer o nosso melhor a cada dia. Para responder essa pergunta, nós utilizamos como referência bibliográfica o Livro dos Espíritos, livro 2, o capítulo 2, 4 e 5, para quem depois quiser fazer uma leitura, né, e resgatar alguma informação que eu não incluí aqui nesse momento. E também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Então, essas foram as duas referências, as duas obras básicas que nós utilizamos na pesquisa. Mas, para responder a pergunta qual a finalidade da reencarnação, nós precisamos relembrar os alicerces da fé espírita. Então, como introdução ao tema, nós vamos relembrar qual é a base que nos faz desenvolver a fé através dos ensinamentos trazidos pelos nossos benfeitores espirituais. E para quem é iniciante no Espiritismo, eu recomendo a leitura na introdução do Livro dos Espíritos, na parte 6. Na parte 6 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec nos apresenta um resumo da doutrina espírita. Então, é um curso rápido do Espiritismo. Se nós lermos a introdução, a parte 6. Fica aqui a nossa recomendação para a leitura. Então, para começar, nós vamos relembrar que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência, uma filosofia e uma religião. Enquanto ciência, Kardec ele faz uma analogia com a astronomia, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz que os astrônomos, observando o espaço, identificaram lacunas que não havia explicação no conhecimento até então do espaço, né? E o que é que eles fizeram? Começaram a estudar. E desse estudo, dessas lacunas, desenvolveram novos conhecimentos.
enriqueceram a ciência da astronomia. E ele afirma que a ciência espírita, ela surgiu da mesma maneira, observando as manifestações inteligentes. Então, todas aquelas comunicações que Kardec recebia, da própria reuniões mediúnicas que ele participava, ele observou que aquelas manifestações inteligentes precisavam de um estudo, porque não existia uma explicação. E aí, dessa descoberta, desses estudos, surgiu a ciência espírita. Com relação à filosofia, nós trouxemos um recorte do livro O Espiritismo Básico, do nosso irmão Pedro Barbosa. Ele diz que o caráter filosófico do Espiritismo está no estudo que faz do homem, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Então, vejo que esse tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, eles estão perfeitamente harmonizados. Não é ciência para um lado, filosofia para o outro, religião para o outro. Eles estão juntos. Por quê? A ciência espírita, ela faz exatamente isso. Estuda os problemas, a origem e a destinação do homem. E a filosofia espírita também. Pegando o conceito de filosofia, nós vemos que a filosofia é um conjunto de concepções racionais. Ou seja, são ideias que atendem à nossa razão para responder questões sobre o bem comum, a ética, as relações dos indivíduos com a vida e o seu papel no universo. Então, filosofar é buscar respostas. Todo estudo que nós fazemos, foi isso que Kardec fez também. Buscou resposta das indagações que ele mesmo elaborou e que apresentou os benfeitores para responder. Então, a primeira questão aqui sobre a filosofia, ela afirma que nós temos um papel no universo. Então, qual o nosso papel nesta vida, nesse universo que nós estamos inseridos? E de que universo a filosofia nos fala? Para que nós possamos desenvolver um papel. Será que ele nos fala que nós temos que desenvolver um papel na criação divina, no conjunto da criação divina, nós temos um papel para desempenhar? Será que nós temos um papel para desempenhar no cristianismo? Uma vez que o Espiritismo é uma religião cristã, e é a única religião cristã, segundo as minhas pesquisas, viu? Se alguém descobrir outra, me informe, por favor, não me deixe na ignorância, né? É a única religião cristã reencarnacionista, que acredita na reencarnação. Não é tão importante. Então, nós podemos ter um papel na sociedade que nós estamos inseridos, no universo, né, existencial. Será como é que eu tenho o papel de cuidar de mim, desse meu pequeno universo divino? Então, olha só como a filosofia, ela vai nos possibilitando elaborar perguntas em busca de respostas que atendam às nossas necessidades. Dito isso, também precisamos relembrar os princípios básicos da doutrina espírita, que vai servir como esse alicerce para o que nós vamos refletir logo em seguida. Então, vamos aos princípios básicos. O primeiro princípio básico é a existência de Deus e da justiça divina. Esse princípio é comum para todas as religiões. Todas as religiões acreditam que Deus existe e que Ele age com a mais absoluta justiça. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec diz: o que é Deus? Então vejam que ele não pergunta se Deus existe, porque ele já tinha afirmado essa convicção da existência de Deus. A ideia da existência de Deus não era uma dúvida para ele, não era uma questão. Então ele pergunta o que é Deus, porque ele quer fazer, ele quer entender
como ele pode compreender essa existência? Porque ele acreditava que Deus existe. Então, o que é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, conforme nós já conhecemos. Informando para nós que Deus pode ser entendido como a inteligência criadora de tudo que existe. Daquilo que nossos olhos podem ver e do que ele não pode ver também. Então, por exemplo, essa sala está cheia de ar. Sem o ar, nós não poderíamos viver. Não é um milagre? A gente nem se dá conta desse espetáculo da criação, né? Que nós, sem isso, a gente não vive. Então, a criação, Deus, inteligência criadora. Uma outra ideia de Deus que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, nós encontramos lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 8, que João diz: quem não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Olha que beleza de ideia, né? Então, nessa visão de João, ele nos mostra que Deus, ele tem que ser sentido. Não é com a nossa razão que nós vamos conhecer Deus, mas é com o nosso sentimento. Quando nós amamos, nós temos uma experiência divina. Quando nós nos sentimos amados, nós estamos conhecendo Deus. Então, nós podemos conhecer Deus em todo ato de amor. Maravilha essa ideia de João. João fala quem não conhece. Agora a gente vai dizer, quem conhece Deus, ama. Vamos afirmar, né? Quem conhece Deus, ama porque Deus é amor. Uma outra ideia de Deus, nós encontramos no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 9, Jesus afirmando que Deus é Pai nosso. Nos aproximando de Deus, na condição de filhos, herdeiros. Mas se Deus é amor, nós somos filhos amados. Então Jesus, com essa afirmativa, nos aproxima de Deus, não para temê-lo, mas para amá-lo. Essa é a reflexão que a doutrina nos traz. O segundo princípio básico da doutrina é a existência e imortalidade da alma. Também é uma ideia aceita por todas as religiões. Nós possuímos uma alma e essa alma é imortal. Todas as religiões aceitam isso. Até aqui está tudo certo. Mas o que acontece depois? Aí entra a ciência espírita para nos dizer que a vida continua. Que o espírito retorna ao mundo espiritual como nós mudamos de roupa, conservando a sua individualidade, as suas experiências, seus traumas, suas problemáticas. Nós somos lá o que somos aqui. Só mudamos de casa, voltamos à pátria espiritual. Tá? E aí vem uma outra reflexão para nós. Vamos fazer um exercício de imaginação. Se o nosso espírito, criado por esse Deus que é amor, esse Deus que é Pai, esse Deus que é inteligência suprema, vivesse uma única vez, tivesse uma única experiência no corpo físico, e após essa vivência no corpo físico, retornaria ao plano espiritual e aguardaria o juízo final. E no juízo final, ele teria duas alternativas. Ou ele iria alcançar a felicidade eterna, ou o tormento eterno. Faz sentido isso? Para um Deus que é amor, que é Pai, que é inteligência suprema, nos dá uma única oportunidade. Ou você acerta, ou você
Está perdido. E aí vamos ao terceiro princípio base da doutrina, que é a reencarnação ou a lei de causa e efeito. A reencarnação admite a múltiplas existências do espírito. O espírito tem várias, inúmeras oportunidades de aprender a lei divina, de aprender a cumprir a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, evoluir. Então, se nós considerarmos, se nós somos espíritas, o espírito tem que acreditar em reencarnação. Para se dizer simpatizante do espiritismo, tem que acreditar em reencarnação. Então, a reencarnação, se nós considerarmos esse princípio, ela nos afirma que uma criança, no período de infância, não é uma folha em branco, não é um começo, é uma continuação. A infância é uma continuação. O espírito já teve outras vidas e traz toda essa bagagem espiritual. Quando um espírito ele retorna ao mundo espiritual, ele faz uma espécie de backup. Todo mundo aqui já fez um backup, né? Do celular. E salva todo o conhecimento, toda a memória numa nuvem chamada espírito. Aqui a gente vai chamar espírito, né? E esse conhecimento, essa experiência, não fica lá armazenado, não se perde. E ficará lá até que seja necessário. Aí nós vamos acessar. É igualzinho como nós fazemos hoje. A tecnologia é maravilhosa porque nos dá essa ideia de como funciona o outro lado da vida. Então, a reencarnação é uma lei da natureza e é uma lei que justifica, conforme a nossa mensagem inicial, nos faz compreender que Deus é justo. Uma coisa vai puxando a outra. E ainda temos, para completar aqui os princípios básicos, a comunicabilidade dos espíritos. Olha, nós somos espíritos encarnados, do outro lado, somos espíritos sem corpo físico. Temos a mesma essência. E a comunicação nos afirma os espíritos, os benfeitores, que é constante. A comunicação não se dá apenas na reunião mediúnica. Os benfeitores afirmam que os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos, muito mais do que nós imaginamos. De sorte que, às vezes, ele que nos dirige. Não estava escrito isso lá no livro dos Espíritos? Então, às vezes a gente pensa que a comunicabilidade é só na reunião mediúnica, não é. Nós estamos em permanente comunicação com os nossos irmãos do outro plano da vida. E a pluralidade dos mundos habitados, que fecha os 5 princípios básicos, fala dessa grandiosidade também da criação divina. Tem um astrônomo americano, que agora me fugiu o nome, que ele afirmou, ele é um físico importante, né? E grande estudioso, ele afirmou que tem mais estrelas no universo do que grãos de areia de todas as praias da Terra. Só que a gente tem a dimensão dessa criação divina. Então, gente, Deus não cria nada inutilmente. Ele iria criar esse imenso universo, mas iria dar ao nosso pequenino planeta, quase insignificante, o único local para habitar seres inteligentes. Faz sentido isso? Então vamos lá. Agora sim, nós fizemos esse alicerce, né, essa revisão rápida sobre os princípios da doutrina, e agora a gente pode, então, falar sobre o nosso tema mesmo. Então, o objetivo principal, os objetivos principais da reencarnação, porque não é apenas um. A finalidade, o objetivo da reencarnação, nós vamos lembrar junto, ou aprender juntos hoje.
O primeiro é a evolução espiritual. A lei do progresso é uma lei natural. Nós todos estamos submetidos à lei do progresso. Nós todos estamos nessa caminhada de aperfeiçoamento moral e intelectual para alcançar a meta do espírito, que é a perfeição. Nós somos um projeto divino. E como projeto divino, qualquer projeto na Terra, para ser bem sucedido, ele precisa de um planejamento. A nossa reencarnação foi cuidadosa e carinhosamente planejada. Nós trazemos as diretrizes básicas daquilo que nós precisamos fazer para aproveitar da melhor maneira possível esse período que nós vamos estar aqui no corpo carnal. E esse planejamento, se bem aproveitado, nos permitirão alavancar essa nossa evolução espiritual. Então, nós vamos voltar muito melhores do que chegamos. Essa é a nossa esperança, né? Então, se faz esse progresso, ele tem duas etapas, vamos dizer assim, né? Que caminham em paralelo. O progresso moral e o progresso intelectual. O progresso moral, o que é o progresso moral? É nós eliminarmos as nossas imperfeições e construir virtudes. Exemplo, nós temos o vício da impaciência, da intolerância. Que virtude é que nós precisamos desenvolver? A paciência. Na medida que nós nos tornamos pacientes, nós vamos eliminando a imperfeição da impaciência. E assim sucessivamente. Somos orgulhosos? É que a gente precisa trabalhar? Humildade, né? Então, é assim que nós construímos o nosso progresso moral. E o progresso intelectual? Voltamos àquela questão. Se nós tivéssemos apenas uma vida, nós precisamos fazer um progresso intelectual, adquirir conhecimentos. Mas, gente, nós temos mais coisas que não conhecemos, que não sabemos, do que coisas que sabemos. Nem que nós vivêssemos uma vida bem longa, de 120 anos, não daria para nós aprendermos tudo. Por isso, nós precisamos de várias oportunidades de aprendermos, de alimentar o nosso intelecto. E no Evangelho, o Espírito Ferdinando, no capítulo 7, no item 13, ele faz uma observação acerca da inteligência. Ele diz que a inteligência, eu vou ler aqui para ser mais, mais precisa, né, na informação do Ferdinando. Deixa eu ver aqui onde está. Ele fala que... Estou toda perdida aqui. Tá. Ele diz assim, se Deus permite que você nasça num local onde é possível você desenvolver a sua inteligência, aproveita. Mas usa bem essa tua inteligência. Porque muitos a utilizam como instrumento de orgulho e perdição. Então, ter um título acadêmico, é isso que ele está nos dizendo, não nos faz melhores que ninguém. Se nós não tivermos sabedoria de como nós vamos utilizar esse conhecimento. Nós não desmerecemos, a gente precisa estudar, progredir, né? Mas tomar muito cuidado com como é que nós estamos utilizando a nossa inteligência. Ele diz mais, que a inteligência é rica de méritos para o futuro. Aí eu lembrei que o evangelista Tiago, ele diz que a fé sem obras é totalmente morta. Está lá no Evangelho, Tiago. E eu pensei, a inteligência sem a prática da justiça, do amor e da caridade, ela não tem mérito. Então, para que a gente aproveite bem, é preciso equilibrar.
Usar o conhecimento com humildade, com sabedoria. Tá? Outro objetivo da reencarnação é a expiação. O que é expiação? É cumprir uma penitência, uma pena ou um castigo para corrigir uma falta cometida. Mas nós já sabemos no Espiritismo que Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Então, qual é o motivo pelo qual nós passamos pelos sofrimentos, pelas dores, pelas dificuldades? A gente diz, eu estou no processo de expiação. Porque nós, no passado, nos comprometemos. Se nós geramos uma dívida na cidade de Belém e depois nos mudamos para Castanhal, a dívida desaparece? Não desaparece. Nós teremos que pagar. Ou o devedor vai nos cobrar lá em Castanhal, ou quando nós voltarmos em Belém, nós vamos ser executados. Né? Ou ele nos executa e ainda vai nos cobrar. Então, a justiça divina é igual. Não é porque nós mudamos de corpo, nós fomos para o plano espiritual, que nós agora, está tudo esquecido, tudo apagado, está tudo bem, vamos recomeçar. Não. Você tem uma dívida, você vai ter que pagar. É a lei de causa e efeito. Tá? Nessa expiação, eu destaquei duas questões aqui. Reparar os erros de outra vida, que é esse pagamento de dívida. Então, se eu fiz o mal, eu vou ter que vir fazer o bem, para reparar aquele mal que eu fiz. Mas também, a expiação se dá pela reforma íntima. Em um momento, eu tomo a consciência de que eu não estou agindo da forma adequada, que aquela minha atitude está me levando a uma situação de sofrimento. Então, a partir daquele momento que eu tomo a consciência, eu passo a realizar um processo de educação dos meus sentimentos, das minhas ações, do meu pensamento. Na Terra, nós somos qual alunos. A Terra é uma grande escola para nós. Cada um está num ciclo de aprendizado, de educação. Alguns estão no ensino fundamental, outros no ensino médio, outros no nível superior, outros já fazendo pós-doutorado, falando no nível de aprendizado espiritual, de reforma íntima. Então, a reforma íntima é essa maneira que nós temos de transformar, de mudar, de embelezar o nosso espírito, com muito esforço. Como falou a mensagem inicial, eu preciso de esforço para que a gente vença as nossas dificuldades íntimas que nós talvez tenhamos construído durante muitas e muitas encarnações. Também é um objetivo da reencarnação a provação. Nós, para sabermos se de fato nós aprendemos uma lição, não basta chegar para o professor e dizer, professor, eu já sei, pode me dar 10, me garanto. Ele vai dar 10 para nós? Não vai. Mas não, amiguinho, você vai ter que passar por um teste aqui. Então, espiritualmente é a mesma coisa. O espírito está todo cheio de energia. Não, eu já aprendi. Pode confiar. Tudo bem, então agora você vai reencarnar e vai experimentar. Você vai ter que passar pela prova da paciência, pela prova da resignação, pela prova do perdão. Vamos ver se você de fato aprendeu. Também, eu lembrei quando a gente faz exame de sangue, por exemplo, você tem uma deficiência de vitamina D. Aí você vai ao médico, o médico passa a receita, você muda a tua alimentação, você pega 15 minutinhos de sol, você toma o remédio, aí você liga para o médico e diz, olha, está tudo ok, agora já está equilibrada a minha vitamina D, já recuperei. Aí o médico diz, tudo bem. Não. Agora você vai refazer seu exame de sangue para ver se realmente deu certo.
Então, a provação da nossa vida também é assim. A gente acha que já aprendeu, que já deu conta, mas a gente tem que passar pela experiência. Eu acho que eu já consigo perdoar. Muito bem, então você vai estar numa situação em que você vai provar que realmente você tem a capacidade de perdoar. A provação, ela causa o desconforto, tá? Mas é diferente da expiação. A expiação é mais dolorosa. Porque aquele que está em provação, veja, ele já fez uma caminhada, ele já conquistou valores. Então, para ele, não é tão doloroso, ele é mais resignado, ele passa pela provação mais resignado, ele não reclama, ele não culpa a Deus, né? Já o que está em expiação, ele, tadinho, fica maior problema, né? E aí eu coloquei como destaque, como exemplo da aprovação, os sacrifícios compensatórios. Sacrificar é tornar algo sagrado. Então, tem espírito que assume um compromisso que para ele é sagrado. Ele faz atos de renúncia para cumprir aquele compromisso. Um exemplo aqui, que todos nós conhecemos, desse sacrifício compensatório. Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce, Papa Francisco, são personagens que nós conhecemos que não medem esforço para minimizar a miséria dos seus irmãos. Um trabalho, sabe, a Irmã Dulce fazendo um trabalho de recuperação de saúde, né? O nosso irmão Chico alimentando não o estômago vazio, então somente que ele distribuía da cesta, mas não alimentava só o estômago, ele alimentava o espírito também. Com a sua palavra, com o seu carinho, com o seu olhar, com o seu amor. Mais um objetivo, mais uma finalidade pelas quais nós reencarnamos é para cumprir missão. Então, missão é quando você assume um compromisso para realizar uma determinada tarefa. Olha que legal. Na questão 573, os benfeitores nos afirmam que todos nós, cada um tem uma missão neste mundo. Então, desde os nossos irmãos que trabalham a terra, que são agricultores, até o dirigente de uma nação, todos têm uma missão. E essa missão deve contribuir para o bem coletivo. A missão, ela não é só individual, ela sempre está no sentido de alavancar, de levar o bem-estar coletivo. Qual será a nossa missão nesse mundo? Porque os Espíritos estão dizendo que nós temos uma missão. O que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Tem um livro, Como Aproveitar a Sua Encarnação, de um médico espírita chamado Mauro, sobre o nome dele, gente, é complicado, é Kiwit, eu não sei se pronuncia assim, ele é gaúcho. E ele diz que a nossa sociedade, ela é uma sociedade de passatempo e não de aproveita-tempo. Então, nós aqui temos que nos questionar. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Nós estamos passando o tempo ou aproveitando o tempo? Para nós refletirmos. Bem, se os Espíritos dizem que nós temos uma missão, todo mundo tem uma missão, nós podemos afirmar que todos nós somos espíritos missionários? O que é que vocês acham? Sim ou não? Não. Por quê, gente? Nós não podemos confundir a nossa missão com a missão dos espíritos que vêm para cá trazer uma contribuição significativa, ou na ciência, ou de ética mesmo, de conduta moral, porque esses espíritos, os ensinamentos, o exemplo que ele dá, impacta numa mudança da sociedade. Então, esses espíritos missionários, nós temos as nossas tarefas, né? E são muito importantes nós cumpramos as nossas missões.
Nossas pequeninas missões são muito importantes para a nossa evolução espiritual. Mas esses espíritos, esses luminares da humanidade, esses trazem o desafio de mudar a sociedade, de mudar as leis, de mudar os costumes. Então, esses missionários, eles têm um papel de destaque, de significado, né? Às vezes são humildezinhos, não precisa exercer grandes cargos, mas o exemplo deles arrasta. Muito bem, vamos lá ao próximo. São muitos motivos para a gente estar aqui, vocês estão vendo, né? Lá no livro Gênesis, Kardec nos informa que nós somos cooperadores da obra do Criador. Então, enquanto nós estamos trabalhando a nossa inteligência, enquanto nós estamos trabalhando o nosso progresso pessoal, material, nós também estamos colaborando com o progresso da Terra. Então, a quem compete fazer a Terra galgar um outro patamar, sair da condição de provas de expiação e chegar na condição de uma Terra, na época de regeneração, a nova era, né, que a gente tanto fala. Cabe a cada um de nós. Nós estamos contribuindo. E o Kardec diz que nós somos agentes inconscientes. Às vezes, alguém está fazendo uma maldade e daquela maldade surge o bem. Porque ele serve de exemplo daquilo que nós não devemos fazer. Então, tudo o que acontece aqui na Terra, na nossa convivência, na nossa sociedade, está contribuindo para o planeta melhorar. Que vai chegar um momento em que os bons serão em número maior do que os maus. E aí, nesse momento, o mal vai se sentir envergonhado, né? E esses aí nem vão mais poder reencarnar no nosso planeta. Não vai ter espaço mais para eles. Então, Deus, Ele nos confia a colaboração. A humanidade é como se fosse uma grande cooperativa de trabalho, em que cada um deve colocar o seu tijolinho, a sua contribuição. E aí vem a pergunta para nós: será que nós somos bons trabalhadores na seara de Jesus? Bons trabalhadores na obra divina? Ou nós somos os filhos pródigos, que utilizamos de maneira totalmente desperdiçando, né, os bens, os talentos, não cuidando da natureza, não se importando com o que acontece na nossa sociedade. Somos indiferentes. Será que é assim ou será que nós somos bons trabalhadores na seara de Jesus? Bons trabalhadores, bons operários na obra divina. Estamos tendo chamados agora, né? Olha, até ontem talvez nós nem soubéssemos, mas agora nós não somos mais agentes inconscientes. Agora nós somos conscientes que nós temos um papel a desempenhar. Onde nós estivermos, nós podemos sim contribuir para o progresso. É nosso compromisso, é uma das finalidades da nossa encarnação. A número 6, estou aqui olhando o relógio. Refazimento perispiritual. O que acontece? Muitas vezes o espírito, por questões de vícios, paixões, culpa, suicídio, arrependimentos, ele começa a deformar o perispírito. O perispírito é um molde biológico do nosso corpo físico. Então, se ele fica mutilado,
ele precisa passar por uma espécie de UTI. E a UTI do espírito, para recompor o seu equilíbrio energético, ele entrar na água do esquecimento. A água do esquecimento está lá no útero materno. Então, ele entra na água do esquecimento e aí começa a se equilibrar. Esse refazimento espiritual, ele pode acontecer só no período gestacional. O espírito fica 6 meses, aí existe um aborto espontâneo. Ele só precisou daquele período. Mas ele pode nascer, ficar alguns dias, ficar meses, ficar anos no corpo com uma limitação do tempo que ele precisa para refazer o seu perispírito. Então, isso varia de uma situação para outra. E, por fim, o objetivo também da reencarnação é o complemento de uma encarnação interrompida. Como assim? O espírito fez todo o seu planejamento, iria viver 60 anos. Era suficiente para ele cumprir aquele planejamento. Aí, ele, por imprudência, se mete numa confusão qualquer, atravessa a rua com o sinal vermelho entre os carros. É imprudente, não cuida desse templo divino que é o corpo dele. E aí ele desencarna aos 40 anos. Faltaram quantos? 20. Então, na próxima, ele vem de novo para completar. Vai viver 20 anos. Ou, se ele se comportar muito bem, ele pode estar pode ter um período mais estendido, senão ele está indo bem. Vamos dar mais um soprinho de vida para ele, né? Aí ele continua. Mas ele precisa voltar para completar aquela encarnação que ele interrompeu. A morte de crianças, a morte de jovens, ela nos toca profundamente. Né? Mas pode ser para refazimento perispiritual, pode ser para o complemento de uma encarnação interrompida, pode ser para expiação daquele que reencarna ou da família, pode ser uma provação. Nós não vamos aqui pensar, faleceu criança, com certeza está completando uma encarnação. Não funciona assim, ok? Só para a gente ficar, depois não dizer que eu saí daqui falando que a morte de crianças se enquadra só nessa questão. Aqui mais um. Então, gente, os objetivos que eu encontrei na pesquisa que eu realizei foram esses 7. Eu coloquei principais, porque pode existir outros. Vocês viram que eu coloquei reforma íntima, né? Eu coloquei outras coisinhas lá, mas deu para incluir dentro aí dessas 7 finalidades pelas quais nós retornamos para o corpo carnal. Nosso espírito volta para o corpo carnal. E se nós pensarmos que a evolução, a missão e a cooperação na obra do Criador, essas 3 são fixas. Todos nós, em qualquer situação que nós nos encontramos, nós estamos evoluindo, progredindo, nós estamos numa missão e nós estamos com o compromisso de cooperar na obra do Criador. Mas será que é possível nós estarmos ao mesmo tempo em expiação e em provação? O que é que vocês acham? Já estamos aí com esses 3 no nosso compromisso, né? Em qualquer situação, nós estamos com o compromisso de progredir espiritualmente, nós temos uma missão que o Espírito nos informa e nós somos participantes dessa cooperativa divina.
pessoa que está em formação, ela pode estar também em expressão. Exatamente. Durante a sua expressão, ela vai ter alguns equívocos que vão proporcionar provas para ela. Exatamente. É isso mesmo. Pode acontecer tudo ao mesmo tempo. Exceto esses dois últimos, que são casos mais específicos, né? Nós vimos aqui, os demais pode acontecer hoje nós estarmos vivendo a possibilidade de todas essas finalidades. O que eu quero dizer é que a nossa oportunidade de viver é uma bênção tão grande, é uma concessão divina para que a gente possa encontrar o caminho da nossa felicidade. Então, a cada dia, gente, a cada hora, nós temos que valorizar muito a nossa vida. Independente das dificuldades, das situações, dos desafios que a vida nos apresente. Vamos sempre lembrar que Deus é amor. Vamos lembrar que Deus é Pai. Que Deus é inteligência suprema e sabe o que está fazendo. O nosso planejamento é perfeito. Então vamos nos desafiar a vencer, a sair dessa encarnação vitoriosa nas nossas provas, com as nossas expiações todas reparadas, né? Tudo bem, evoluindo, colocando o pezinho no degrau de cima, cumprindo as nossas missões. E que missões são essas? São diversas, é profissional, é pessoal, é familiar, é social, é tanta coisa que a gente pode estar realizando e cooperando na obra do Criador. Eu queria finalizar com a leitura de um comentário do Allan Kardec, da questão 789 do Livro dos Espíritos, que Kardec diz assim: com a reencarnação, o direito da felicidade é igual para todos. Olha só, Kardec afirmando isso para nós. Nós temos o direito de ser felizes. É bom, é saudável a gente querer ser feliz. E vamos acreditar que é possível a gente ser feliz. E Kardec continua, diz assim: porque ninguém está deserdado do progresso. Os que viveram antes desse tempo que a gente vive, de tanta tecnologia, de tanta facilidade, ninguém praticamente anda a pé. A gente tem que ir lá no Ver o Peso, a gente pega o ônibus, a gente pega o Uber, moto Uber, agora não é moda, né? Moto Uber. E a gente vai, não gasta a sola do nosso sapato. Já pensou os nossos irmãos no século passado? Eles precisavam andar de carruagem. Carruagem era um luxo. Ter um cavalo era só para os ricos. E nós agora temos um transporte de não sei quantos cavalos, porque o motor do ônibus tem bastante força. E aí Kardec continua. Os que viveram antes poderão voltar à vida e desfrutar do progresso material e social do planeta, e assim aperfeiçoar o espírito moral e intelectualmente, conquistando, olha só, nós temos direito à felicidade, mas olha o que o Kardec diz, conquistando por seus esforços a felicidade e a paz. Então, quem vai nos fazer feliz? Os nossos esforços no bem. Não tem escapatória, não. Nós temos que nos esforçar, temos que trabalhar. Nós não vamos receber, com todo respeito aos nossos irmãos, que acreditam que tudo vem com a graça de Deus, mas nós, então, como ele disse, que ser espírita precisa ter coragem, porque nós não esperamos nada de graça, nós temos que trabalhar, temos que nos esforçar, né? Então, a gente não está salvo, não. A gente tem que se esforçar todo dia para se tornar melhor. Porque só assim a gente vai conquistar esse direito
à felicidade. Então, queridos, queridas, conhecer a finalidade da nossa encarnação, independente de onde nós nos situarmos aí nesse rol de objetivos, né? Nessa relação de finalidades, ela nos torna conscientes de que a nossa vida tem um propósito. E para cumprir esse propósito, nós precisamos ter como guia o nosso Mestre Jesus. Porque ele nos deixou um manual infalível para a nossa felicidade, que é o Evangelho. Então, se nós conseguirmos compreender a mensagem de Jesus e colocar em prática, nós estamos no caminho da nossa evolução, da nossa felicidade. Estamos semeando felicidade no nosso caminho. Ok? Então, agradeço aí a paciência de vocês por me ouvirem. E, olha, eu queria terminar antes, mas não deu. Então, não vai dar tempo de nós fazermos comentário e pergunta. Está faltando pouquinhos minutos, né? Mas se alguém quiser fazer uma contribuição conosco, uma contribuição rápida, ou discordar de alguma coisa, ou lembrar que faltou alguma coisa. Não? Então, nós podemos fazer a nossa prece de encerramento. E eu trouxe para nós uma prece recebida pela psicografia do Chico Xavier, que fecha bem essa ideia da finalidade, da importância da nossa vida. Temos que valorizar cada dia, cada hora, cada desafio, porque é tudo para o nosso bem. Então vamos orar. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a doar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Jesus nos abençoe.